perturbadozinho. Bala, cachorro entrou aqui, foi com tudo. E aí, Naniga, quer dar oi pro povo? Vem cá. E aí, povo, tudo bem? Eu vim escolher maçã e ver o que é. Existem outras dimensões? Será, people, que existem vários níveis de possibilidades existenciais? Claro que sim. Óbvio que sim. Esse nosso equipamento é projetado para interpretar, perceber um determinado nível, determinadas camadas dimensionais. É verdade que animais percebem espíritos, ouvem coisas que não ouvimos, veem coisas que não vemos? É. E é tão complexo assim entender isso? Vem cá de novo, Nanica. Rapidinho. Opa! Ui, que mulher pesada, meu pai eterno. Essa criaturinha aqui tem um equipamento diferente do nosso, não tem? Olha o tamanhozinho da orelha dela. Olha a parada nossa, ó. Olha a orelhinha. Essa orelhinha aqui capta sons que nós não ouvimos. Esse narizinho aqui sente cheiros que nós não sentimos. Né? Esse nosso equipamento pode ver uma determinada faixa do que existe, pode ouvir uma determinada faixa sonora, pode sentir uma determinada faixa de olfato, olfativa, né, de cheiro, pode sentir um determinado nível de gosto, pode tocar determinada faixa de matéria. Não quer dizer que outras faixas não existam, acima e abaixo dessa. Vocês querem a prova disso? Vocês já ouviram falar de infravermelho? Infravermelho? O que é infravermelho? Quando a gente vai ver as cores do arco-íris, inicia-se no vermelho, vai ficando laranja, amarelo, verde, vai ficando azul, vai ficando lilás, roxo, e aí acaba, né? Abaixo do vermelho existem outras cores que os nossos olhos não conseguem perceber. Por isso a gente precisa de um equipamento diferente além do corpo para perceber o infravermelho, abaixo do vermelho. E o ultravioleta, acima do roxo, do lilás, acima do violeta. Existem outras faixas de cores que a gente não percebe. Não quer dizer que os animais não percebam. Que outros seres ou um equipamento especializado não percebam. Então existem outras coisas com as quais a gente não sintoniza. Existem coisas físicas que a gente não toca. Porém a gente tende a chamar de físico apenas o que está no nosso grau, na nossa faixa de percepção. Interessante? Isso aqui é físico, porque eu toco. Mas se de repente eu recebo um equipamento que me dá a capacidade de tocar em algo que não é físico, aquele não físico se torna físico com aquele equipamento. Quando a gente morre, a gente sai do equipamento e a gente fica com a percepção física de outras coisas que não eram físicas enquanto a gente estava aqui. E a gente não consegue mais tocar o que está aqui, porque a gente está sem o equipamento. A gente perde a capacidade de tocar o que hoje para nós é físico. Então, quando você morrer, você não vai conseguir pegar essa pasta de dente. Você vai atravessar ela, porque você não tem mais o equipamento para acessá-la. É como se você tivesse um óculos infravermelho, você está vendo o infravermelho, tirou o óculos, você não vê mais, você não acessa mais. Vamos falar dos morcegos, que tem uma audição aí conhecidíssima, né? Por ser bem mais alongada do que a nossa. No caso, eles escutam uma faixa, vamos supor que a gente escuta desde 20 Hz até 1000 Hz. Eles escutam lá de não sei quanto até 2 milhões de Hz.
Eles acessam faixas muito maiores, eles acessam outras dimensões, que nós não acessamos, porque não temos equipamento para isso. Não é interessante? Então, um fantasma nada mais é do que um ser físico, que em um mundo físico, vive em um mundo físico para ele percebe o mundo dele como físico, porém que para nós não é acessível com este equipamento que a gente tem. E vice-versa. Né? Que interessante. Então existem outras dimensões, existem coisas que nós não conseguimos acessar nem perceber com esse corpo, nesse corpo. Existem coisas que não conseguem nos acessar nesse corpo. E existem pessoas que conseguem acessar essas coisas, porque têm uma audição um pouco mais desenvolvida, mais aproximada da outra dimensão que nós não acessamos. Pessoas que veem coisas que nós não vemos, porque têm uma visão sintonizada com essas faixas vibracionais diferentes. Que interessante, que bacana, né? Para vocês verem. Não é porque você não vê que não existe. Você só não tem um equipamento adequado para perceber. Se te derem um equipamento, de repente você percebe aí. Oh. Então as dimensões espirituais são físicas? São. Para quem sintoniza elas adequadamente. Se você não sintoniza, você não vai perceber elas como física. Vai passar direto, vai atravessar. Mas elas existem e estão aqui. Concomitantemente, simultaneamente elas estão aqui. Porém, só acessa quem se sintoniza com elas. Quem tem um equipamento adequado. E por que Cacau chama corpo de equipamento? Olhos de equipamento, nariz, boca, pele, ouvido de equipamento. Por quê? Porque esse corpo não é quem a gente é. Essa mente não é quem a gente é. As emoções não são quem a gente é. Isso aqui é um equipamento que a gente recebeu como um submarino para poder acessar essa dimensão do mundo, da existência. Pode ver, se arrancar um braço, continua sendo você. O que está lá arrancado é um braço. Se arrancar os olhos, continua sendo você. O que está arrancado são os olhos. Né? Você não é o corpo. Se de repente você muda seus pensamentos, continua sendo você. Só com pensamentos diferentes. Então você não é a mente. Se você muda o que você está sentindo, continua sendo você. Só que sentindo coisas diferentes. Então você não é a emoção. Você é a consciência que usa todas essas ferramentas para vivenciar essa experiência. E para vivenciar essa experiência precisa haver uma limitação da existência. Porque se você percebe tudo ao mesmo tempo, você não aprofunda em nada. Não concentra, não foca em nada. Se você tem que perceber tudo que existe ao mesmo tempo, você não consegue estreitar sua percepção ao ponto de vivenciar uma experiência definida. É para isso que esse equipamento existe. Não quer dizer que outras coisas não existem, só quer dizer que esse equipamento só percebe essa parte de tudo que é. Legal? Ficou bem explicadinho? Beijos, meus fantasminhas, porque nós também somos fantasmas para outras existências. Outros seres, outras consciências que estão com equipamentos que detectam outras sintonias diferentes das nossas, nos perceberiam como fantasmas. Espíritos. Nós somos espíritos para outros seres que estão em sintonias diferentes das nossas. E se você quer sintonizar o mundo espiritual, comece a alterar a sua sintonia para percebê-lo. Se você quer ficar aqui, seja mais matéria. Você vai perceber cada vez mais matéria. Quando você se sutiliza, você começa a perceber mais o espiritual. O espiritual, que é só um físico em outro nível. Né? Você começa a alterar a vibração dos seus átomos, do seu equipamento, e assim vai percebendo outros níveis da existência. Gostaram? Eu adorei! Muito obrigado por essa informação! Galera do Supramundo! Beijos, fiquem com Deus e até mais!